Será que nós somos o que comemos? Muita gente fala isso. Eu acredito que sim, né? Porque a comida em excesso, você sabia que faz mal? Come muito repolho, uma quantidade enorme de repolho. Você pode ter uma intoxicação que pode levar você até a morte. Eu estou aqui para falar sobre isso com a doutora Tâmara. É isso mesmo? Tâmara? Sim. De Tâmara? Tamareiras, né? Tamareiras? Tamara, tâmara. Você sabe que tâmara é a única fruta que nasce no deserto, né? E eu tenho... Diante das adversidades. E ela é uma palmeira, eu tenho lá no sítio, mas nunca deu, gente. Espero que sim, né? Diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Demora 80 anos. Nossa, eu tô ferrado, então não vai dar. Posso esquecer, só vou ver o pé crescer, né? 80 anos, uma é geração, uma atuação até altruísta, né? De quem planta, que é a geração futura que vai colher. Diz a lenda. Diz a lenda. Tomara que não. Doutora, nós somos aquilo que comemos? Sim, nós somos aquilo que comemos. O alimento é o combustível do nosso corpo, que é a nossa máquina. E o corpo é o quê? É o veículo da vida. Então, sim, ele vai responder aquilo que está chegando para ele. A minha atuação principal é investigar não somente o que o paciente está comendo, mas o porquê que ele está buscando tanto essa alimentação. Talvez esteja desequilibrado, descompensado. E é muito importante você ter uma alimentação bem equilibrada, né? Exato, equilíbrio é a palavra-chave. Primeiro equilíbrio, depois o planejamento. Tá, você vê, pouca gente sabe que a comida é necessária, mas em excesso também ela faz mal. E depende muito do grupo de alimentação que você entra, né? Se você entra numa alimentação usando alimentos industrializados, com conservantes, né? Que a gente chama de alimentos inflamatórios, né? Isso, a classificação não seria nem alimento, né? Produto alimentício. Porque o alimento melhor é o sem rótulo, né, doutora? Exato, da terra dá. Legumes, verduras, frutas, sementes, tem um potencial altíssimo de nutrição. Hoje a gente fala de densidade nutricional. O que é isso? Não é só mensurar a energia que o alimento fornece, mas tudo aquilo de vitaminas e minerais que ele traz consigo. Então a densidade nutricional de uma fruta, por exemplo, é infinitamente maior do que de um produto industrializado, um produto alimentício, né? Todo mundo procura um remédio milagroso, natural, mágico para perder peso, né? Lógico que tem alguns produtos que ajudam você a acelerar o metabolismo, é um produto que vai ajudar, mas não existe este produto milagroso. Existe, doutora? Então, você aborda isso de forma espetacular, com os termogênicos, com algumas receitas que você já tem aqui no canal. Sim. Né? Mas eu costumo comparar o nosso corpo com a conta no banco. Então, a gente tem a conta corrente e a conta poupança, digamos assim. A conta corrente seria a quantidade de energia que a gente precisa no dia. Então, vamos supor aqui um paciente que precisa de 1.800 calorias. Então, vamos imaginar R$1.800 para pagar boleto de coração, rim, fígado, pulmão, cérebro, ok. E a conta poupança, onde está a nossa reserva, porque a gordura significa o quê? Segurança para o organismo, é a reserva de energia. Se eu dou um depósito menor para esse organismo, se eu forneço 1.500 calorias, ele vai falar, faltou R$300. De onde ele vai tirar? Da poupança. E aí existe o emagrecimento, porque eu estou tirando da minha reserva. Se eu forneço um depósito maior do que ele precisa, se eu forneço 2.200 calorias ou R$2.200, ele precisando de 1.800, ele vai pegar esses R$400 e vai jogar para a poupança. Ele vai falar, não precisei hoje, obrigada, mas eu vou reservar. E esse balanço é feito diariamente, que é o nosso metabolismo. Ótima comparação, é verdade, né? Obrigada. Muito legal isso. E outra coisa, existe muita gente que come errado, não está com fome, aquela compulsão alimentar. Sim. O emocional é muito, aliás, é um dos fatores principais, é o emocional. Sim, em tudo, né? É determinante, porque
pensamos que somos seres racionais, quando na verdade somos seres emocionais. A gente responde a emoções diante de situações. Então, quando a nossa avó falava, conta até 10, ela tinha razão, porque a emoção, ela é imediata. Então, diante de algum fato ou de algum acontecimento, você tem uma emoção. Quando você tem uma contagem até 10, enfim, ou até um pouquinho mais, você tira isso do plano emocional e joga para o plano racional. E aí sim você tem uma atitude um pouco mais adequada, né? Não aquela instintiva que teria. E a alimentação acaba assim tendo um papel quando as pessoas estão ansiosas, quando as pessoas estão frustradas, quando estão passando por um momento de vida, acabam buscando realmente mais o alimento. E é aqui onde eu entro. Pois é, assim, existe a pessoa, né, doutora, que ela come um pote de sorvete de uma vez. Ela depois, ela terminou, ela se arrepende. 2 horas depois, ela está fazendo tudo novamente. Ela arrependeu por um período, né? Depois ela volta a fazer tudo novamente. É aquela pessoa que sempre engorda, emagrece, que nunca consegue seus objetivos. E eu sei que você trabalha também com hipnose, né? A parte da hipnose, ela ajuda muito isso, a pessoa se descobrir, né? O porquê que ela está agindo daquela forma, né? Por que ela está passando por esse sofrimento? Porque as pessoas estão aqui nesse mundo para ser feliz, né? O tempo da gente é tão curto, né? Que é o tempo de Deus, que ninguém sabe, mas esse tempo a gente tem que viver da melhor forma possível, não é? Sim, e honrar este corpo que não foi emprestado, né? Então, justamente, a hipnose ela vem para romper um ciclo como esse, porque a diferença do impulso e da compulsão, né? O impulso você teve por algo específico, o sorvete, ou o chocolate, ou a bolacha. A compulsão, o paciente acaba não vendo o que, é qualquer coisa que tiver à frente que vai acabar sendo consumido. A hipnose, ela age na quebra desse ciclo. Por que esse comportamento se tornou um padrão? Por que ele está repetitivo? E aí a gente busca a raiz, a emoção que está vinculada e a memória raiz que deu origem. Então, a gente busca quando foi a primeira vez que você associou que a comida seria a solução desse comportamento. Não é solução, é uma fuga, né? É uma fuga, é um novo problema. É verdade. Né? E vive um sofrimento na vida daquela pessoa e as pessoas às vezes criticam, né? É uma doença, e que precisa ser tratado, né? E ser tratado e ser compreendido com as pessoas que não passa por isso, que fica tirando sarro, fica brincando, até a família, né? Sim. Olha essa gorda aí, sabe? Né? Isso é muito sério, né? Sim. Essa pessoa precisa de amor. Precisa de ajuda, precisa de amor, precisa de um olhar de um especialista. De compreensão, né? Exatamente. Porque eu comparo esses comportamentos padronizados como uma música que não sai da nossa cabeça. Não sei se já aconteceu com você. Sim, tem. O refrão que fica. É. O que a gente precisa fornecer para esse cérebro? A música completa. Então você põe essa música do começo até o final. E aí ele vai entender, vai falar, ok, André, esse é o início, esse é o refrão e termina assim. Então ele fecha, ele conclui esse pensamento e vai para uma memória de longo prazo. Você não precisa ficar lembrando daquilo. Quando um comportamento de repetição acontece, é a mesma coisa. É como se o subconsciente ficasse, você precisa fazer isso, você precisa resolver aquilo. E aquilo gera um comportamento que, na maioria das vezes, a pessoa vai buscar na comida, né? Uma forma compensatória. E quanto mais cobrada, porque a própria pessoa cobra dela, né? Sim. E os outros também em volta cobram, parece que é pior, não é? É pior, porque é a pressão. Então existe a pressão interna e a pressão externa. Às vezes ninguém está vendo, ninguém está reparando naquilo, ninguém está cobrando, mas ela própria está se corroendo porque podem pensar, podem achar, podem ver. Doutor, a hipnose, todo mundo consegue fazer? Que excelente pergunta, obrigada pela oportunidade de expor isso. Todos nós somos hipnotizáveis. O que varia é o tempo. Tem pessoas que em 5 minutos e tem pessoas que levam 2 horas.
Toda hipnose... Ou pode depender, que também pode acontecer, a pessoa ir numa sessão, ela não ter ainda encontrado aquela satisfação que ela estava tanto esperando nessa primeira sessão, né? E de repente fala, não vou conseguir, não vou voltar. Isso é uma bobagem, né? Eu insistir, né? Insistir, eu sempre peço para voltar, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então é uma permissão que você me dá para te conduzir... É o entregar. Aquele momento. Exato. Né? E aí que está o desafio de algumas pessoas não conseguirem se soltar, no sentido de se entregar realmente. E aí é o elo de confiança. Então, se a gente vai demorar um pouco mais para construir isso, não tem problema. Eu peço sempre para voltar. O tempo de cada um é diferente do outro, não é? Sim. E o ser humano é tão diferente um do outro, a gente tem que entender isso, que as pessoas não têm que ser iguais. Né? Eu acho que essa é a beleza da vida. Nós somos únicos. Cada um traz consigo as suas histórias, as suas experiências, o que te trouxe até aqui, sabe? Então isso deve ser valorizado. E mexer nesse material tão nobre quanto as memórias, quanto as lembranças, é delicado. Então, fazer no tempo do paciente, sempre com calma. Doutor, então a hipnose você pode tratar doenças emocionais em geral. Sim. Depressão, pânico, medo, tudo isso pode ser tratado. Química. Dependência de química, Sim. né? Obesidade. Também, compulsões. Quer dizer, toda aquela pessoa que está passando por qualquer doenças emocionais, a hipnose é muito indicado. Sim, ela vem como um tratamento auxiliar. Tá. Além de você cuidar de toda a parte alimentar da pessoa, eu acho muito legal isso, porque você não ficou só nisso. Tá? Isso já é muito, lógico que é, né? As pessoas alimentar bem, ter uma orientação alimentar correta com a nutricionista, um nutrólogo, isso é fundamental, a pessoa aprender a alimentar, a ter uma alimentação equilibrada, de 3 em 3 horas, isso não é mito, né? Isso é verdade, não é? Depende de cada caso. Tem paciente que não se adapta à alimentação de 3 em 3 horas, se a gente dá um intervalo maior, isso é um plano individualizado. E foi justamente na prática clínica, como nutricionista, que eu vi uma oportunidade de abranger essa parte comportamental também. Por quê? Eu comecei a perceber que entregar um cardápio muito bem formulado não garantia adesão ao paciente. Ela começava e depois ia até a segunda, terceira semana, depois chutava o balde. Né? E aí eu comecei a me cobrar como profissional, o que mais que eu poderia oferecer para que aquilo surtisse o efeito... Para mudar aquele padrão de vida daquela pessoa, né? De fato, né? Sim. Que aquela pessoa às vezes fica lutando uma vida inteira para perder peso, fica lutando uma vida inteira para libertar da depressão, né? E assim por diante, vários fatores, né? Que a pessoa fica lutando uma vida inteira e aquela pessoa se torna uma pessoa tão infeliz e de repente tem essa solução, Tem né? solução. E eu, como profissional, eu não aceitava ficar na cadeira assistindo, porque como você falou, gera sofrimento. Eu falei, não, eu tenho que ter recurso, eu tenho que ter ferramentas. Eu vou buscar alguma coisa para somar aqui. Para somar. Só que há 12 anos atrás não tinha PNL, não tinha coaching. Eu fui buscar gestão de pessoas, depois psicologia clínica, medicina psicossomática, transtornos alimentares, até que eu cheguei na hipnose. E quando eu cheguei na hipnose eu parei, porque eu encontrei o que eu tanto procurava. E somar sempre é muito importante, né, doutora? Sim, tem recursos ali. Você chega com qualquer coisa, vamos trabalhar isso. Olha, eu queria dar um recadinho para você. Você é a coisa mais importante que você tem nesta vida. Ame, vai à luta. Eu determino dentro de você, eu quero mudar esse padrão. Tá? Eu estou construindo monstros dentro de mim, eu quero me libertar desse monstro. E procura um profissional para te ajudar. A vida é tão curta, para que você ficar numa vida de sofrimento, sempre obesa, sempre infeliz, com depressão, com medo, com insegurança, ansiedade, né? Hoje a ansiedade é o mal do século, né? As pessoas vivendo com ansiedade e procurar um profissional para cuidar dela, ajudar ela a sair e mudar esses padrões. Exato. É muito importante, né, doutor? É importante porque, como você falou, a gente tem qualidade de vida, então a gente olhar a beleza realmente da vida e se amar.
Porque se a gente tem capacidade de criar algo ruim, a gente tem a mesma capacidade de criar algo bom. Só que precisa primeiro existir num cenário mental. É como se você quisesse construir uma casa e você chamasse um arquiteto e o arquiteto desenhasse aquela casa. Então ele está colocando no papel, ele está projetando primeiro para que depois aquela casa exista efetivamente no concreto, né? no físico. Da mesma forma a gente programa nossa mente com coisas boas, com bons ciclos e com retornos positivos, para que depois aquilo se repercuta na realidade. É um fato, a gente já faz isso de forma ruim, vamos fazer de forma boa. Deixa eu só uma colocação, você sabe que ainda existe, doutor? Pessoas que acham que hipnose tem a ver com o esoterismo, tem muita gente isso, entendeu? Que acha que tem a ver com religião. É uma ciência, não tem nada a ver com religião, nada a ver com nada de esotérico, é uma ciência, né? É uma ciência estudado pela neuropsicologia, pela neurociência, por neurocientistas, então assim, já está comprovado cientificamente, então vamos desmistificar isso. No consultório eu recebo pessoas de todas as religiões, já atendi evangélicos, testemunhos de Jeová, já atendi pessoas que têm práticas com o espiritismo, enfim, todos são bem-vindos, porque... A escolha de cada um, o importante é ter fé, né? Eu trabalho na frequência do amor, e o amor não tem caminho, né? Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Eu verdade. Posso fazer é respeitar, então, mas não tem vínculo nenhum com religião. Doutor, as pessoas, quando elas estão infelizes, ela começa a pôr defeito nela, né? Ela põe, o cabelo dela é feio, só da outra que é bonita, né? A pele é feia, o rosto é feio, o corpo é feio, tudo é feio naquela pessoa, né? A autoestima dessa pessoa está lá embaixo. Está lá embaixo, porque ela não consegue encontrar valor, né? E a hipnose nesse sentido? Então, é tão bonito essa sessão, porque é como se fosse um encontro consigo mesmo, um encontro com a sua aceitação. Essência. A beleza, porque a beleza de cada um tem sua beleza, né? Não existe pessoa feia, né? Cada um tem sua forma de ser, cada um tem sua beleza e seu jeito de ser, né? Eu tenho um caso, se me permite contar, lógico, por favor. De uma paciente que foi me procurar e ela não gostava das pernas dela. Ela achava que a perna tinha um formato um pouco gorduroso demais, a perna dela era volumosa e ela não gostava tal. Ela fez um tratamento comigo, ela emagreceu 10 quilos. E quando ela retornou, ela voltou falando que ainda não gostava da perna. Sei. Então você percebe que essa busca, ela não acaba. Sim. E eu sentei com ela e falei assim, paciente, você percebe que você mudou? Ah, percebo, mostrei no exame, né, que a gente faz de avaliação corporal. Olha como mudou. Existe mas o seu olhar em relação a essa parte do corpo, só com o tratamento dessa cura emocional, né, com hipnose. E ela fez e teve muito sucesso. Então ela aceitou que o corpo dela fosse daquele jeito. Porque é ilusório essa busca, eu quero a perna de fulana. A perna de fulana é de fulana. Você tem uma estrutura e eu acredito até em relação a honrar pai e mãe, antepassados, não sei qual que é a sua opinião a isso, porque o corpo, ele tem uma memória, né, a gente veio com o DNA. Então quando você fala que não gosta de uma parte do seu corpo, você está falando que não gosta de uma parte que você herdou de algum, ou do seu pai, ou da sua mãe, dos seus antepassados. Então tem toda essa questão também de linhagem, uma questão energética que fica condensada ali quando você nega. É tão sério isso, né? Que a gente vê que é uma doença. Como é que uma pessoa pode não gostar de uma parte do seu corpo? Isso é uma ingratidão, né? Não é verdade? Se você for analisar bem, né? Quantas pessoas que nascem sem a perna, sem os braços, né? E que vai à luta, estuda, vive uma vida normal, né? E essa pessoa tem tudo, tem as pernas, tem os braços e ainda fica pondo defeito e não é feliz com aquilo que Deus deu, né? Que ela é uma pessoa normal, deveria ser o contrário, agradecer todos os dias, né? E a vida se torna uma tortura porque ela está infeliz. Exato. Porque isso está infeliz porque a cabeça dela não está
em harmonia com o que ela tem, É, né? É o aceitar, sim. né? Você abordou uma parte da ingratidão que você falou, né? Eu tenho um corpo completo, um corpo que funciona, que me leva onde eu quero ir. Pernas que andam, que correm. Não depende de uma cadeira de roda, né? E eu vi o olhar de ingratidão em relação ao que foi herdado geneticamente, né? Do que é o formato. Então você vê que são duas abordagens reais do mesmo ponto. Então, mudar esse olhar, tem que mudar esse olhar. Um dia eu estava indo ali na Barra Funda, gente, um bairro aqui de São Paulo, aí tinha um senhor numa cadeira de roda que ele fica sempre lá, mas ele estava dando gargalhadas, que eu comecei a parar o carro assim, perto dele, andar devagar, porque aquilo me chamou tanto a atenção. Eu falando, você vê, um homem que não tem as duas pernas, tá? Mas essa perna, para ele não consegue ir e vir, ele depende de uma cadeira de roda e com toda essa felicidade. Então a felicidade é muito interior, né? É muito pessoal, é de cada um, né? E o único caminho é para dentro, único. Porque eu vejo pessoas, eu não estou contente aqui, eu vou me mudar, acaba mudando até de país, aí muda. Sim. Aí também não tá bom, por quê? Porque tá buscando fora, sempre fora, ou com coisas materiais, né? No fundo, é o olhar que você tem em relação à vida. Olha, é mais simples do que a gente pensa. É mais simples do que a gente pensa. Eu queria deixar um recado para você. Vai à luta, tá? Você está infeliz? Não importa se você está infeliz, vai à luta. Fala, eu quero mudar este padrão, eu não estou neste mundo para ser infeliz. Eu quero ser feliz e eu posso. E para isso você pode procurar a doutora e fazer uma avaliação com ela. Então ela vai te ajudar desde a parte psicológica, na sua parte alimentar, entendeu? Porque o importante, gente, o maior bem que nós temos é a nossa vida e a nossa saúde. Então é o maior bem. Eu acho que o dinheiro na vida, ela tem que ter função. E a melhor função desse dinheiro, quando a gente trabalha, que a gente tem o dinheiro, pode ser até pouco, não importa, é você investir na sua satisfação, no seu bem-estar, na sua vida, na sua saúde. Você está bem com você, não é isso, doutora? Eu concordo plenamente. Né? O dinheiro tem que ter função, porque tem gente que só tem dinheiro, não tem mais nada. E você vê os índices de suicídio de pessoas que têm uma renda média alta. São grandes. Então assim, o dinheiro vai me trazer felicidade. Ok, o dinheiro pode trazer conforto e tal, mas... Nada contra. Nada contra, sim. Mas você se completa consigo mesmo, com esse olhar. Eu tinha uma paciente, ela veio a falecer, que era um ser humano assim, de primeira qualidade. Ser uma pessoa que ajudava muitas pessoas. E ela um dia me falou assim, ela tinha, quando ela era solteira, ela tinha uma fábrica de tênis muito grande, tá? Esta mulher lutou e se tornou uma grande empresária. Ela começou com uma fábrica no fundo do quintal, ela e a irmã, com uma máquina. E ela tinha um fusquinha vermelho, que tinha um buraco no assoalho. Quando chovia, entrava água, e ela falou assim, que ela e a irmã dava gargalhadas desse fusquinha, que tudo era motivo de felicidade para as duas. E que depois de anos, ela rica, milionária, ela tinha uma BMW para chorar. Então a vida é isso, né? Então não é o bem que vai te fazer feliz, tá? Não é o copo de cristal que vai deixar a sua água mais gostosa, tá? É seu paladar, é a sua vontade de ser feliz que deixa você muito melhor. Doutora, como é que faz para marcar uma consulta com você? É só marcar. Qual que é o telefone e suas redes sociais? O telefone do DDD é 11 99551 3888 e nas redes sociais @Tamara Hamli. Hamli. Isso. Vai estar escrito aqui embaixo, viu, gente? Ó, segue a doutora também nas redes sociais. O telefone dela é 011 para você marcar uma consulta. 99551 3888. Vou repetir. 011 99551 3888. Não é isso, doutora? Sim.
E eu quero te agradecer imensamente o espaço que você possibilitou e a abordagem que a gente teve hoje. Doutora, muito obrigado. Muito Quero que você volte aqui para fazer uma hipnose para a gente mostrar para o pessoal. Muito bom. Tá bom? Tá bom. Um abraço a todos e até a próxima.